Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, alegremo-nos neste dia que o Senhor preparou para nós. Ontem, na Vigília Pascal, celebrávamos a ressurreição do Senhor. Hoje celebramos a missa do primeiro dia da Páscoa. A Páscoa se iniciou para nós na noite do dia anterior e hoje esta é a primeira Santa Missa do dia da Páscoa. Nela nos é recordado, logo no início da Igreja, os Atos dos Apóstolos, no qual Pedro toma a palavra e diz: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, como foi que Jesus de Nazaré, ungido por Deus, o Cristo, com o Espírito Santo e com poder, andou por toda parte, curando a todos, fazendo bem, livrando aqueles que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E então diz São Pedro: e nós somos testemunhas de tudo isso. Esse testemunho de Pedro e dos apóstolos, justo eles que no primeiro momento abandonam o Senhor, esse testemunho vai ser importante, mas também pontual na vida de cada um deles, não somente na vida da Igreja. É o testemunho deles que os leva a dar a vida pelo Senhor. Quando diante dos governadores, imperadores, daqueles que detinham o poder e que os ameaçavam de morte, e diziam: ou são loucos, ou então são agitadores. Nenhum agitador morre por causa de uma causa. Nenhum louco morre por causa de uma causa. E eles morreram por causa da causa de Jesus. Eles até o último momento disseram: o meu Senhor vive. O meu Senhor ressuscitou verdadeiramente como havia prometido. E é por isso que eles foram mortos por causa do Senhor. Porque testemunharam com sua vida a ressurreição do Senhor. Eles, como ouvimos ontem, que quando as primeiras mulheres foram ao túmulo e vieram trazer a notícia que o corpo de Jesus não estava lá, os anjos haviam dito: ele não está aqui, porque procurais entre os mortos aquele que está vivo. Elas foram contar e eles receberam a notícia com incredulidade. Recordemos aquilo que ontem nós falávamos e meditávamos. Durante 3 anos, convivendo diariamente com o Senhor, eles ouviram inúmeras vezes o Senhor dizer que veio para nos salvar, que veio para ser entregue na mão daqueles que não fazem a obra de Deus, que seria morto por amor a nós e que no terceiro dia ressuscitaria. Eles ouviram isso quase que diariamente. E nós podemos nos perguntar: e como é que não entenderam? Os evangelistas vão narrar sempre, depois destes encontros, especialmente depois do encontro com Cristo ressuscitado, vão narrar da seguinte forma: e então se abriu o entendimento deles para a Escritura. Ou seja, eles liam a Escritura, eles conheciam a Escritura, eles ouviram de viva voz a própria Escritura, que é Cristo, e não compreendiam, porque os corações ainda estavam duros. E então neste dia, nessa missa do domingo, de dia da Páscoa, nós devemos nos perguntar: o nosso coração também não está assim incrédulo? Há quantos anos nós escutamos que Cristo ressuscitou? Há quantos anos nós escutamos que Cristo ressuscitou para nos dar uma nova vida e que nós participamos desta nossa nova vida, se nós realmente temos a intenção de deixar o pecado, o mal, a morte, a opressão de fora da nossa vida? Só desta forma nós podemos ressuscitar com o Senhor. Só desta forma, seguindo o Senhor, é que podemos ressuscitar com Ele. Por isso, São Paulo, no pequeno trecho da carta aos Colossenses que hoje ouvimos, nos diz: se vós ressuscitastes com Cristo, ou seja, se já ressuscitastes, se realmente Cristo já habita em nós, então esforçai-vos para alcançar as coisas do alto.
Este é o ponto central da vida cristã. Um cristão que vive no mundo buscando as coisas de baixo, as coisas que não são de Deus, o que vai querer fazer no céu? Não é lugar para ele. É como muitas vezes a gente diz de modo mais simples: se não gosta de missa, o que quer fazer no céu? No céu é uma eterna missa. Se não gosta de oração, o que vai fazer no céu? No céu é eterna oração. Se não ama a Deus sobre todas as coisas, o que vai fazer no céu? No céu só há a presença de Deus. Então seu lugar não é no céu, seu lugar é em outro lugar, bem distante de Deus. Por isso este imperativo não é só um convite de São Paulo: esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Notemos na nossa vida, cada um de nós pode pensar na sua vida, quanto tempo do nosso dia nós gastamos aspirando às coisas terrestres. É o crescimento na carreira, é o carro novo, é a geladeira nova, é a casa nova, é a roupa nova, é a festa nova. Quanto tempo nós perdemos aspirando às coisas terrestres que vão apodrecer conosco na sepultura? E quanto tempo do nosso dia esse dado pelo Senhor a nós aspiramos às coisas celestes, nós buscamos as coisas de Deus. Ainda ontem ouvíamos São Paulo dizer que nós que fomos batizados no Senhor, nós fomos sepultados na sua morte. Hoje São Paulo nos diz de novo: pois vós morrestes. Nós que fomos batizados, nós fomos chamados a morrer para este mundo. Para este mundo nós devemos estar mortos. Muita gente ainda hoje, que é uma raridade, vendo sacerdotes ainda como manda a igreja usar a batina preta, diz: por que o padre usa preto, por que não usa branco, por que não usa outra cor? Porque o padre quer demonstrar assim, a igreja quer que o padre demonstre que ele está morto para o mundo. Mas todos os cristãos não precisam nem vestir preto. São Paulo diz: todos os cristãos, aqueles que foram batizados em Cristo, estão mortos para este mundo. Nós sabemos que um morto não pode fazer nada. Portanto, tudo aquilo que fazemos neste mundo, que não é relacionado com as coisas do alto, ou não é relacionado com Deus, é morto também. Obra de morto, morta é. Portanto, aspirar às coisas celestes e não às coisas terrestres. Porque a nossa vida, por estarmos mortos para este mundo, está escondida em Cristo. Está lá no coração de Cristo. E então diz São Paulo: quando Cristo, nossa vida, vossa vida, aparecer em seu triunfo no dia da sua vinda, então nós apareceremos também com Ele, revestidos de glória. Notem, não são todos os batizados, não são todos os homens, não é toda a humanidade que vai aparecer revestido de glória no dia do juízo. Quem são estes? Aqueles que, evidentemente, foram batizados, primeira condição. Segunda condição, que viveram a vida que Cristo nos mandou levar. E, condição mais importante, aqueles que buscaram as coisas celestes. Aqueles que tiveram bem claro que a nossa vida está escondida e morta para este mundo. Nós ouvimos hoje, na proclamação do Evangelho, segundo São João, como ele nos narra com a sua beleza. Ele, o discípulo mais amado do Senhor, o mais inocente, o mais jovem, ele narra como foi a ida até o túmulo. Prestemos atenção. Ele diz que quando as mulheres anunciam que Cristo, o corpo de Cristo não está no túmulo, Pedro e ele, João, saem correndo. João, mais jovem, chega na frente, mas não entra. Por quê? Porque o Senhor já havia colocado Pedro como chefe da sua igreja, como o chefe dos apóstolos. Então cabe a Pedro certificar e dizer: o corpo está ou não está, ressuscitou ou não ressuscitou. E João diz, nunca fala de si mesmo. Vejam como João já tinha sua vida escondida em Deus. Ele não fala de si mesmo.
Aqueles que têm a sua vida escondida em Deus não estão preocupados em buscar cartaz para si. E João diz assim: Simão Pedro e o outro discípulo. É ele está falando dele, João. Simão Pedro e o outro discípulo. Ele diz: o outro discípulo correu mais depressa. Ele não diz: eu corri mais depressa. O outro correu mais depressa, ou seja, eu, sem dizer eu. Correu mais depressa, chegou primeiro, mas não entrou. Sabe o seu lugar. Olhou para dentro, viu as faixas de linho no qual o Senhor estava envolvido e embalsamado. Já não estava o corpo do Senhor, mas viu o pano, o sudário que cobria a cabeça, dobrado em um canto. Por que João relata isso? Porque ele não diz, João poderia ter dito, nós simplesmente não vimos o corpo. Não, ele diz, descreve a cena. Estava lá o lençol no qual Cristo foi envolvido, o grande sudário, e aquele pequeno sudário do rosto dobrado num canto. Porque para os antigos, sempre que o mestre, o senhor da casa, queria dizer para os servos, os escravos, os funcionários, que ele iria voltar, que não tirasse a refeição, que não terminasse o serviço, ele dobrava o guardanapo e deixava como mostra. Este era o sinal. João aqui está mostrando que o Senhor deixou um sinal dizendo, eu estou voltando. Por isso ele dobrou a faixa que envolvia o seu rosto. Notem por este sinal, eu estou voltando. E eles vão encontrar o Senhor, sim, no próximo domingo, depois da ressurreição, quando ainda eles se escondem de medo da perseguição, quando ainda eles estão atônitos, estupefatos, assustados, porque o corpo do Senhor desapareceu. As mulheres dizem que os anjos falaram que ele ressuscitou, mas até agora nós não vimos. E então eles vão recordando as Escrituras. As Escrituras vão se abrindo no entendimento deles, e eles vão lembrando, sim, mas o Senhor falou que além de ser entregue aos sumos sacerdotes, além de sofrer por nós, além de ser crucificado, além de ser enterrado, ele ressuscitaria. Falta-nos ver a ressurreição. E lá no túmulo até vimos o sinal dele dizendo, estou voltando. E então certamente algum dos discípulos deve ter dito, lembremos também que o Senhor disse que após a ressurreição ele iria ao Pai e depois voltaria, que ele iria à mansão dos mortos, libertar os justos que esperavam a entrada do céu. Tudo isso o Senhor fez antes de aparecer a seus discípulos. E vamos ver nesta cena em que o Senhor aparece aos seus discípulos, que eles estão fechados em uma casa com medo da perseguição. Ainda o ânimo não havia tomado conta deles. Eles ainda estavam desanimados. Eles ainda se sentiam abandonados. Quando o Senhor rompe a casa fechada e aparece com seu corpo glorioso diante deles, é que eles creem. Nós vamos ver também nos próximos dias que um dos discípulos não estava com eles, Tomé. E Tomé, ouvindo o testemunho das mulheres, ouvindo o testemunho dos discípulos, ou seja, ouvindo o testemunho da igreja, não acreditou. Vai ter que ser no outro domingo ainda, quando o Senhor reaparece aos discípulos, quando Tomé está presente, Jesus diz, não sejas incrédulo, toca minhas mãos, toca meus pés, toca o meu lado e veja, eu estou vivo. Aqui nós queremos meditar sobre o mistério de que ontem já falávamos. A igreja, esposa do Senhor, saída do lado no qual foi perfurado pela lança no corpo do Senhor. Essa igreja deve ser testemunha do Evangelho, e essa igreja somos nós. Portanto, a nossa missão no mundo é testemunhar. Cristo ressuscitou. Haverá muitos, como Tomé,
que não acreditarão no testemunho da igreja. E haverá alguns que gostariam de acreditar, mas porque nós, membros da igreja, não damos testemunho correto, então eles não creem. Não são levados a crer. Por isso, a importância de nós, mais do que nunca, se queremos dar testemunho verdadeiro do Senhor, esforçarmos-nos para alcançar as coisas do alto. Lembrar que nossa vida para este mundo está morta, para então poder ressuscitar com o Senhor e viver a vida dele em nós. Este é o sentido que hoje celebramos, o sentido de lembrar nosso testemunho como igreja é essencial para que todos creiam. Não basta dizer: vou levar o Evangelho a toda criatura, vou fazer a caridade a toda criatura, vou andar pelo mundo pregando o Evangelho. Não basta, porque pregadores não faltam. Quem faça a caridade não falta. Falta o nosso testemunho. E o nosso testemunho, ele é mais silencioso do que falante com a boca. Significa que na nossa vida os outros devem ver um verdadeiro seguidor de Jesus, um cristão de verdade. Se os outros não são capazes de ver em nós, em nossa vida silenciosa e escondida em Deus, o testemunho do Evangelho, então de nada serviu dizermos-nos cristãos. Peçamos ao Senhor, como ontem pedimos, a graça da perseverança final, de permanecermos fiéis ao Senhor, mas também a graça de juntos testemunharmos o amor do Senhor tão grande por todos nós, a ponto de dar a sua vida para nos salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.